Olá, colega gerente. Quero propor aqui uma reflexão sobre a questão de estabelecer metas numéricas e exigir o cumprimento das mesmas. Por exemplo, aumentar as vendas em 30% até o final do ano, reduzir o custo de manufatura em 20% até o final do semestre. Será que estabelecer metas numéricas é realmente indispensável? Minha opinião, e concorda comigo o grande guru da qualidade, o Dr. Deming, é que além de ser perfeitamente dispensável, o estabelecimento de metas numéricas é prejudicial tanto para a empresa como para as pessoas envolvidas no cumprimento da meta. Mas não interprete mal o que eu estou dizendo. Não estou defendendo aqui que uma empresa não deva ter objetivos. Note que objetivo é uma coisa e meta numérica é outra coisa. O objetivo qualifica o estado desejado que queremos atingir e está normalmente relacionado a algum indicador de desempenho, enquanto que a meta numérica quantifica o valor específico que queremos atingir na escala de medição daquele indicador. É claro que é indispensável ter objetivos claramente definidos e é fundamental avaliar o progresso com base em indicadores de desempenho. Mas a gente não necessita de metas numéricas declaradas a priori para que as coisas aconteçam. Apresento os seguintes argumentos para sustentar essa afirmação tanto quanto atrevida. Em primeiro lugar, a premissa fundamental que se assume tacitamente quando uma meta numérica é imposta é que as pessoas são acomodadas por natureza e, portanto, sem a pressão de que tenham que cumprir uma meta numérica, elas não se mexem. Bem, antes de mais nada, essa premissa não é compatível com a cultura de excelência necessária para ser competitivo hoje em dia. Porque o que as empresas necessitam é de gente proativa, com iniciativa própria, que não necessitam de um chefe que as esteja empurrando ou até ameaçando caso não cumpra seus números. E além do mais, aquela premissa é simplesmente falsa. Por exemplo, numa partida de futebol com amigos, não é preciso nenhuma meta numérica do tipo vamos ganhar 3-0, para que todos se dediquem com afinco ao jogo. Agora, é claro que há um objetivo, vencer a partida, mas não uma meta numérica específica. Como consultor, tenho liderado inúmeros projetos de melhoria exitosos, nos quais estabelecemos somente um objetivo inicial de melhoria do tipo reduzir o consumo de zinco no processo de galvanização, sem definir de saída nenhuma meta numérica específica. E no final, frequentemente a gente se surpreende com resultados positivos e altamente relevantes. Em segundo lugar, é preciso entender que são as ações que levam aos números e não o contrário. São as intervenções que a gente realiza nos processos de trabalho após haver entendido profundamente os mesmos é que produz os resultados finais desejados. A cobrança de metas numéricas pela gerência é um sintoma sinistro de um estilo de gestão que se impõe pelo medo, porque normalmente o não cumprimento vem atrelado a algum tipo de punição ou ausência de premiação. Além disso, é um tipo de desobrigação da verdadeira função da gerência, que é liderar as pessoas através do conhecimento e do exemplo. Estabelecer metas arbitrárias no início e depois de algum tempo aparecer para fazer a cobrança numa breve reunião de status review é um tipo de gestão sem conhecimento, porque não requer da gerência nenhum envolvimento mais profundo sobre a situação que está sendo tratada. Em terceiro lugar, impor metas numéricas sobre um processo revela um profundo desconhecimento quanto à natureza da variação. Desde o ponto de vista estatístico, só existem duas possibilidades sobre o estado de um processo. Ou ele está sob controle, isto é, somente sob o efeito de causas intrínsecas naturais ao processo, ou ele está fora de controle, sob o efeito de alguma causa especial externa ao processo. Se o processo está sob controle, sua variação vai ocorrer dentro de limites previsíveis, a menos que se realize uma mudança estrutural no processo. E é claro que, neste caso, a imposição de uma meta não contribui para a mudança. Se, porém, o processo estiver fora de controle, seu comportamento se torna imprevisível. E estabelecer uma meta sobre algo que é instável é um exercício inútil. Além disso, em ambos os casos, é grande o risco de trazer desorientação e frustração às pessoas envolvidas quando impomos a elas metas inatingíveis, desconectadas da realidade. Em outras palavras, os processos não têm ouvidos, eles são simplesmente surdos diante da declaração de metas impostas pela gerência. Eles somente reagem às intervenções
que fazemos em certos aspectos específicos do processo, e isso requer o levantamento e análise de dados, o que, por sua vez, não depende que seja declarada uma meta numérica a priori. E, em quarto lugar, a longo prazo, a prática de impor metas e cobrar seu cumprimento acaba decretando a mediocridade na organização. Se alguém é obrigado a especificar metas e se sabe que o seu bônus, sua promoção ou até seu emprego depende do cumprimento delas, é óbvio que vão definir algo conservador que não exija demasiado esforço para ser atingido. Tenho vários exemplos em empresas nas quais implementamos projetos de melhoria, cuja cultura vigente praticamente obrigou a equipe a declarar uma meta numérica no início do projeto. Mas no final, depois que estudamos as causas e as ações foram definidas e implementadas, alcançamos níveis de melhoria considerados impossíveis, superando em muito aquela meta inicial. Conclusão: a questão de mobilizar as pessoas para a conquista de resultados expressivos requer apenas que se estabeleça um objetivo claro e relevante. E basta que esse objetivo defina 3 elementos importantes: o sentido da melhoria, um indicador de desempenho e a definição de qual processo deve ser melhorado. Por exemplo, aumentar o índice de satisfação dos clientes do segmento A com a nossa proposta de valor X. Quanto vamos melhorar? Só Deus sabe. Mas numa empresa que conta com as pessoas corretas, com o perfil e habilidades corretos, então essa declaração de objetivo é suficiente para mobilizar, engajar o pessoal e eles comprometidos vão sacar aí, tirar máximo proveito da situação. A verdade é que nós não sabemos e não podemos saber exatamente o quanto vamos melhorar. O resultado final vai depender apenas e exclusivamente das ações de melhoria específicas que se realizem. Quando tais ações são definidas a partir da análise eficaz de fatos e dados, os bons resultados aparecem. Portanto, a declaração de metas numéricas específicas é dispensável e deve ser evitada. Até a próxima!